Bom, pessoal, vamos então dar continuidade aqui ao nosso projeto Legislação Mapeada em Questões. Nós estamos avançando agora os atos de improbidade administrativas que atentam contra os princípios da administração pública. Então, a gente já observou que o enriquecimento ilícito envolve o recebimento de algo, o acréscimo de alguma coisa ao patrimônio, uma percepção de uma vantagem. Algo que vai causar prejuízo à administração pública tem, por muitas das vezes, uma certa negligência, a não observância de alguma norma, facilitação para algum terceiro, e aqui no caso os princípios, as bancas costumam citar princípios. A gente vai observar isso, né? É algo que às vezes é tão óbvio e a gente às vezes acaba esquecendo. Mas quando se trata de atos que atentam contra os princípios da administração pública, a banca vai colocar explicitado um princípio, ok? Então vamos lá. O objetivo aqui, como eu já expliquei, não é fazer uma aula teórica, explicar os detalhes da lei de improbidade, e sim fazer a leitura e associar com alguma questão, ok? Então vamos lá. Constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizado por uma das seguintes condutas. Questão de número 60. A banca, né, cobrou aqui, né, constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade, de legalidade em relação ao executivo, legislativo e judiciário. Aqui no caso a banca, ela cobrou o artigo 11, mas também colocou a quem se aplica a lei de improbidade. E ela é aplicada a toda a administração pública, de todos os poderes, da administração direta e da administração indireta, né? E todos os entes da federação. Então a questão de número 60 está errada. Revelar fato ou circunstâncias de que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Instituto AOCP cobrou esse item numa prova, né? Questão de número 61, está no caso incorreta. Por quê? Revelar um fato ou circunstância de que tenha ciência em razão das atribuições, no caso aqui, violou o que? O sigilo, né? É um princípio. Violou o sigilo. E a questão está pedindo enriquecimento ilícito. Negar, publicidade, um princípio, aos atos oficiais, exceto em razão da sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Enriquecimento ilícito, né? No caso, não. Porque isso daqui é algo que vai contra princípio. Frustrar em ofensa a imparcialidade, o caráter correcional de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros. Eu estou usando a mesma questão do Instituto OCP, é uma prova de múltipla escolha, mas eu coloquei aqui como se fosse certo ou errado, tá bom? Serve do mesmo jeito. Então, a questão ela também está errada porque a gente ainda está tratando de enriquecimento ilícito aqui no enunciado da questão e o item fala de atos que vão contra princípios. Deixar de prestar prestação de contas, princípio, quando esteja obrigado a fazê-lo desde que disponha condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Banca e BAD, né, colocou aqui o item da forma como está na lei. No caso, a questão está correta. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiros, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Banca FGV,
Olha só, copiou, colou. Até mesmo a banca FGV cobrando questões, copia e cola, só que aqui no caso é algo que causa lesão ao erário. É isso que a banca está querendo. Então a questão está incorreta, ok? Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e a aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Isso aqui você tem que tomar cuidado, né? Porque o descumprimento de normas para não confundir com algo que causa prejuízo ao erário, tá bom? Mas aqui é algo relativo a princípio. 66 está cobrando algo que causa prejuízo ao erário, então a questão está errada. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda de função gratificado na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Banca FGV cobrou esse item no concurso aí 2024. No caso, ele colocou o que está no inciso, né? Só que aqui no caso a gente nem precisa perder tempo, porque ele falou em conduta culposa e a lei de improbidade não tem mais conduta culposa. Então, olha só, a otimização que a gente tem por saber uma simples informação. Praticar no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. Mais um aqui da FGV, e aqui no caso, questão ela está devidamente correta. Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgado pelo Decreto 5.687 de 2006, somente haverá improbidade administrativa na aplicação deste artigo quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Banca Quadrix cobrou esse item, no caso aqui a questão dada como errada, né, porque ele colocou independentemente da comprovação, né? E aqui no caso fala que tem que ser comprovado. Aplica-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade tipificados nessa lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativas instituídos por lei. Questão de número 70, né? No caso, o item aplica-se, né? Ele foi cobrado aqui na letra B. O gabarito dessa questão é a nossa letra D, ok? Mas o item apareceu em prova. O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata esse artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Mesma coisa, o enquadramento foi cobrado aqui na letra C, gabarito letra D. Os atos de improbidade de que trata esse artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos. No caso, letra D é o gabarito. Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessário a aferição de dolo com finalidade ilícita
por parte do agente. No caso, foi cobrado aqui na letra E o item, tá? Eu estou marcando aqui apenas para indicar qual o item foi, né? Tem correspondência aqui com o parágrafo, beleza? Então, a gente finaliza aqui essa parte dos atos que vão contra os princípios da administração pública. Mais uma vez, digo e repito, a leitura da legislação, ela é imprescindível para a sua aprovação. Não só a lei de improbidade, mas qualquer outra legislação que esteja presente aí no seu edital. Por isso é necessário que você faça a leitura e esse projeto ele está sendo desenvolvido justamente para te ajudar com a leitura da lei. Então, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, curta, comente, compartilhe e também se inscreve aí no canal. E para aqueles que quiserem ajudar o projeto, ajudar aqui, incentivar a produção de mais conteúdos, pode fazer a colaboração pelo Pix alex.concurseiro2022@gmail.com. É um trabalho aqui, né? Eu gosto muito de fazer isso, mas dá um certo trabalho, exige demais ficar analisando a questão, selecionando, colocando aqui no material. Então, quem quiser contribuir, quem estiver assistindo pelo canal, pode fazer pela chave Pix, beleza? Pessoal, então é isso, fechamos aqui esse nosso conteúdo e vamos para o próximo bloco, então, dando sequência à lei de improbidade administrativa.